O objetivo deste documentário é trazer aos irmãos a realidade das missões estaduais da Assembleia de Deus em Alagoas. As missões estaduais da Assembleia de Deus em Alagoas apresentam uma resposta fiel ao chamado de Deus, levando esperança e transformação a comunidades que enfrentam desafios significativos. No campo, os missionários dedicam suas vidas a compartilhar o Evangelho, atendendo às necessidades locais com amor. Sustentados pelo apoio financeiro e espiritual da Igreja, esses missionários mobilizam a comunidade em uma missão de evangelização que é tanto urgente quanto inspiradora. Eu quero neste momento dizer que a minha história para este chamado tudo iniciou no ano de 2001, quando, por bondade e misericórdia de Deus, eu aceitei a Jesus como Salvador. Na época, quem estava no campo onde aceitei Jesus era pastor Carlos Gomes da Silva, né? Foi num trâmite muito difícil que em Matriz estávamos enfrentando, na saída do pastor Alberto Alves, e estava chegando o pastor Carlos Gomes da Silva. E foi um período muito difícil que a gente enfrentamos, e nessa oportunidade, no dia 6/3/2001, eu aceitei a Cristo como Salvador. E aí em seguida começa uma nova história da minha vida. História esta, eu já comecei fazendo a obra de Deus. Esta é a grande realidade. Então aceitei Jesus e imediato já comecei na obra da evangelização. E começamos a evangelizar de tal forma que a nossa evangelização ela era estendida tanto para as delegacias, hospitais e também ao público que era na rua. Então Deus foi me agraciando por bondade e misericórdia dele, e assim começou a minha vida, já engranjado nessa obra missionária. Então, através da minha pessoa, no início da minha jornada, principalmente da minha vizinhança, que eu na época já era quase um alcoólatra, essa é a grande realidade. E por eu ter aceitado a Cristo como Salvador, já os primeiros meses da minha vida já era um grande testemunho. E através desse testemunho que eu dei, já muitas vidas começaram a aceitar a Jesus como Salvador. Aqueles que me acompanhavam na vida do pecado, então eles viram a transformação de Deus na minha vida e eu comecei já a convidar a eles para aceitar a Jesus. E ali alguns já começaram a decidir entregando a sua vida a Cristo. E por cerca de mais ou menos 3 meses depois que eu aceitei Jesus, eu já fui batizado nas águas. E em seguida, já depois de 15 dias, batizado com o Espírito Santo. E com mais ou menos 6 meses de crente, já comecei a cooperar como um auxiliar na igreja. Já comecei a cooperar de tal forma que já foi estendido a minha vida para a obra missionária, vamos assim dizer, porque era um campo em fazendas, com acesso muito difícil. E eu me recordo, isso me traz assim uma emoção muito grande, a falar dessa história minha, do meu início, que na época eu vivia uma vida muito precária. Esta é a grande realidade. Então nesta vida eu não tinha nenhuma roupa para usar. A roupa que eu usava era uma camisa branca e uma calça preta, que tinha sido do meu padrasto que havia falecido. Então eu usava essa roupa de manhã, à tarde e à noite. Os 3 horários eu gostava de estar na igreja. E eu comecei a andar. Foi um período muito difícil para mim, mas aonde Deus me honrou de uma forma toda especial. E eu comecei este ministério e com cerca aproximadamente de 7 a 8 meses já de crente, e o pastor Carlos Gomes, na época, em uma reunião,
né, do ministério local em Matriz de Camaragibe, ele disse: já está bom de separar Paulo e Barnabé, que era eu e um primo meu que eu tinha, que era André. E a partir daquele momento eu comecei a dirigir a congregação. E foi um desafio muito grande. A minha primeira congregação, aonde Deus se fez presente de uma forma toda especial. E eu me recordo quando eu dirigi aquela igreja, e eu estava em Matriz, na delegacia, e eu pregando, e eu me lembro que um senhor que havia assassinado a sua própria mãe estava preso. E naquela oportunidade eu cheguei para ele e disse: Jesus quer mudar a sua vida. E citei até João 8,32: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E naquela oportunidade ele, por ser participar de um terreiro de candomblé, dessas coisas, e naquela hora quando eu falei para ele, ele disse: se Jesus transforma a minha vida, como você disse que transformou a sua, eu quero aceitar esse Jesus agora. E naquela hora eu orei por ele, e para a glória de Deus ele permaneceu crente. E o nome do Senhor foi glorificado. Então, basicamente, o início da minha jornada já começou assim. Essa chamada que Deus teve na minha vida, e eu glorifico a Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Nossos missionários enfrentam muitos desafios ao atender ao chamado de Deus. Esses desafios testam sua fé e força, fazendo-os crescer na obra que Deus lhe entregou. Vamos entender melhor como eles se preparam para esta jornada. Veja só, os desafios, eles são muitos, muitos. Quem faz a obra de Deus jamais estão isento de desafios. Desafios, eles estão a todo momento. Nunca sabemos daqui uma hora o que pode acontecer. E a verdade é que eu lembro um dos fatores muito que marcou a minha vida, não é o que marcou, mas um dos que marcou a minha vida. Foi quando eu estava em um campo enviado pelo pastor, na época o pastor Carlos Gomes, no ano de 2005, depois já de 4 anos que eu aceitei Jesus. E ele me enviou para um campo. Era um povoado distante da cidade, em aproximadamente 22 quilômetros de distância. E quando eu cheguei nesse campo, havia um ser muito diabólico, algo muito terrível, que existia uma mortandade muito grande, inclusive alguns assassinatos muito tristes. E chegou o momento de matar famílias inteiras. Foi uma fatalidade muito triste para aquela situação, que inclusive até crianças debaixo da cama eles mataram. E quando eu cheguei ali nesse lugar, então houve assim um novo horizonte. Essa é a realidade. Cheguei numa congregação onde não tinha reboco na época, não tinha piso, não tinha a casa pastoral, não tinha reboco, não tinha água encanada. Essa é a realidade. Não tinha a estrutura que hoje nós temos na obra missionária. Essa é a grande realidade. E quando eu cheguei ali com 3 filhos, né, 3 filhos, eram 2 homens e uma mulher, um ainda de colo. E quando a gente chegamos lá, um desafio muito grande. Quando eu desci as coisas do caminhão para colocar dentro de casa, então eu olhei para o ambiente, olhei para uma visão ampla de onde eu estava, me bateu um desespero. Eu disse: meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? O que foi que eu vim fazer? Então, quando eu olhei a igreja com um número muito pequeno de crentes na época, acho que tinha mais ou menos entre 8 a 10 pessoas, era a quantidade exata dos crentes da época, e eu comecei a evangelizar. E eu me recordo que uma certa vez, no início da minha jornada, quando um pai veio desesperado em um culto, esse foi um grande desafio para mim, desesperado. E ele chegou para mim e disse o seguinte, disse: eu tenho visto que o senhor prega por aí que Jesus faz milagre e tal, e essas coisas. E agora eu estou com essa situação. Que situação era? Ele trouxe o filho nos braços, não mais respirava, não tinha mais vida, ele estava todo embranquecido, os lábios roxos. Ele chegou no púlpito da igreja e lançou. Ele disse: se você diz que Jesus faz milagre, eu quero ver esse milagre agora. E eu olhei para o canto
Olhei para o outro, foi um desafio para mim naquele momento, foi demais. E eu disse: Jesus, o que eu vou fazer? Mas segundo a tua palavra, eu estarei orando por esta vida. E eu acredito que o Senhor ainda é Deus de milagre. E naquela hora nós oramos ao Senhor, e quando acabamos de orar, quando eu terminei a oração, o jovem se levantou no meio da igreja, e a igreja, Deus se fez presente de uma forma muito especial. Desafios da obra missionária são esses. Outra ocasião, juntamente com a minha esposa, eu saí para a evangelização. Cheguei em um sítio, e quando eu cheguei nesse sítio, uma mãe desesperada, com um filho, ele com a barriga muito grande, meio que verdeado, coisa semelhante. Então, esta criança estava vivendo um momento muito difícil. E eu saí para a evangelização, e naquela oportunidade, ela disse: pastor, olhe pelo meu filho. Era uma criança, moreninha de cor escura. E eu olhei para minha esposa e disse: meu Deus, que desafio. Oramos por aquela criança. E a gente seguiu adiante. Quando voltou, ela estava brincando no terreiro da casa. São desafios diversos. Se eu fosse contar aqui, seria o dia todo. Então, são essas coisas que nos impulsionam o chamado de Deus nas nossas vidas. É a gente ver que através de nós, através dos desafios, que são muitos, a gente consegue superar com a ajuda de Deus e a obra de Deus avançar. E a realidade é que neste campo, por bondade e misericórdia de Deus, vimos ali muitos milagres de Deus. Vivemos em uma dependência exclusiva do Senhor e vemos ali muitos milagres de Deus sendo operados. E eu me recordo agora de um casal que hoje está no estado de Mato Grosso. Inclusive ele é dirigente de uma congregação que ninguém dava nada por ele. A esposa era considerada como uma prostituta, ele um alcoólatra, viciado em muitas drogas. E uma vez, eu me lembro, em uma garagem de caminhão, que se usa muito isso no interior, e eles pegaram uma briga. E nesta briga, a gente evangelizando, eles entraram dentro de uma casa, não tinha energia, pegaram um facão e outro com outro emburacado dentro da casa. E eu estava lá com a minha esposa e digo: saia, eu vou ter que entrar. E naquela hora eu pedi por tudo a eles, e naquele momento ele estava embriagado, aceitou Jesus como Salvador, e hoje ele está dirigindo uma congregação. Ainda hoje ele mandou uma mensagem para mim. Então isso é muito gratificante na obra missionária. Tem os seus desafios, sem sombra de dúvida. Desafios de enfermidades, desafios financeiros que a gente enfrentamos. Não era fácil. Chegou o momento da nossa vida da gente, para sobreviver, para se alimentar, porque o recurso era pouco. Multidões de pessoas vinham, a gente começou a evangelizar toda a área, e multidões de pessoas vinham para a igreja, e a gente deixava eles, quando eles vinham para a igreja, para ficar já para o culto à noite. Então, a renda que a gente recebia não dava para dar o sustento a essas pessoas, mas mesmo assim eu dava. Às vezes dava para eles e a gente ficava sem. Então, o que era que eu fazia? As pessoas traziam banana verdes, a gente usava uma medicação que colocava, que tirava o oxigênio da água, fazia uma barragem nos rios e matava aquelas aratanhas que se chamam, aqueles camarãozinhos pequenos. A gente pegava para comer em casa com banana verde. E era assim a vida da gente. A vida missionária sempre tem os seus desafios, mas o importante é nunca desistir. É sempre ir avante, né? Sempre ir avante, porque Deus, ele sempre tem o melhor para nossas vidas. A jornada missionária é repleta de lutas e vitórias. Cada conquista mostra como a fé pode ser transformadora, provando que Deus atua até mesmo nas dificuldades. A minha expectativa para o futuro do nosso campo, principalmente aqui em Canabrava, é esta: é ganhar alma para Cristo, porque para isso o missionário foi chamado, não apenas para mostrar um título, não para apenas estar em um culto de uma igreja, para somar número de pessoas, mas sim para sair nessas ruas
e ver esta igreja com muitas almas ganha para o reino de Deus. Ontem, por bondade de Deus, nosso segundo culto aqui em Canabrava, eu trouxe cerca de 10 pessoas no meu carro. 10 pessoas. Um Onix, trouxe 10. Desses 10, 2 não crentes. Eu trouxe aqui de um povoado vizinho, que chama Pedra Preta. Então, quando eu trouxe ele para aqui, alguém disse assim: como é que o senhor vai levar essa quantidade de pessoas no seu carro? Eu disse: olha, meu filho, para este mundo eu não trouxe nada. E também não vou levar nada. Uma única coisa que fica das nossas vidas é o nosso legado. Então, zele por ele. Então, eu disse para uma pessoa que eu iria trazer aquelas pessoas. Se tivesse mais gente, eu daria 2, 3, 4 viagens, o que for necessário. E para a glória de Deus, quando eu cheguei aqui, que eu fiz o convite, ele aceitou a Cristo como Salvador. Então, a nossa expectativa é esta: é ganhar almas para Cristo. O futuro só a Deus pertence. Mas eu quero ser alguém que possa somar. E a nossa história da Assembleia de Deus, essa história linda, centenária da nossa igreja, ela não se resuma só no que a gente temos visto, mas que ela continue crescendo como sempre tem. E os nossos missionários, Runa Vingra, e Daniel Berg, que fizeram esse trabalho para que nós estivéssemos aqui hoje. Então nós temos que seguir este mesmo exemplo, dando este fruto, para que as vidas venham entender que Jesus é o Salvador do mundo e que em breve Ele vai voltar. E eu quero dizer aqui publicamente e profetizar nessa entrevista que Canabrava é do Senhor Jesus. E muitas vidas vão estar aqui nessa igreja adorando a Deus. Como sempre o Senhor tem feito a obra crescer, Ele vai continuar. Esta é a minha expectativa, de muitas vidas estar aqui aceitando a Cristo como Salvador. As experiências no campo mostram o amor de Deus em ação. E as histórias, como a dedicação pode transformar comunidades. Que esses relatos possam lhe induzir a trabalhar mais na obra missionária. Jesus disse: ide por todo o mundo. Isso é uma ordem imperativa. Ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Então, com este ide de Jesus, não se limita apenas, porque tem muitas pessoas que têm uma visão muito equivocada. Que visão equivocada é esta? Que pensa que fazer missão é somente fazer uma missão transcultural. Porque eu fui enviado para a Europa, eu fui enviado para a Argentina, eu fui enviado... Então tem essa conotação na mente de muitas pessoas que acham que missão é só ter este título porque vai para um país diferente, enfim. Mas a maior missão começa dentro da sua casa. Do seu irmão que ainda não serve a Deus, da sua mãe que ainda não serve, do seu vizinho, do seu tio, da sua avó. Ou seja, a maior obra missionária é a gente ganhar a nossa família para Cristo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer, você que tem este sonho, você que tem este desejo, então não se limite apenas em uma missão transcultural, mas veja a necessidade do nosso estado, da rua onde você mora, do colégio onde você estuda, da faculdade onde você faz. Então, tudo isso estar ali, o quê? Porque a obra missionária, qual é o foco da obra missionária? Não é ter um título de missionário. O foco da obra missionária é ganhar almas para o reino de Deus. Então, eu quero dizer a você, os desafios são muitos, os levantes são muitos, para te desanimar, para que você venha desistir, mas eu quero lhe dizer uma coisa nesta tarde. A você, senhor, senhora, jovem, adolescente, que tem este desejo no seu coração, nunca desista, sempre avance. Quando você pensar em desistir, lembre de uma coisa, que alguém passou o que você está passando. Então continue avançando, nunca desista, porque sempre alguém vai precisar de uma palavra através de você. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.
Ao final dessa jornada, somos convidados a refletir sobre o nosso papel na obra missionária. Não basta apenas ouvir histórias, precisamos agir. E eu quero aqui, nesta oportunidade, externar a minha gratidão a Deus. Primeiramente ao meu Deus, porque sem Ele eu não estava aonde eu estou. Segundo, ao meu pastor e presidente, Reverendo José Oswaldo Nunes de Lima, que é o nosso presidente da nossa igreja e da nossa convenção. Quero também externar a minha gratidão a Deus. Não deixaria eu de agradecer ao meu pastor José Laelcio da Silva, que foi um dos canais de bênção para eu chegar aqui neste campo missionário. Quero também externar a minha gratidão a Deus, ao meu pastor Carlos Gomes da Silva, que no início da minha jornada acreditou, confiou em mim, me separando para o diaconato, dando a minha primeira congregação para eu poder fazer parte da história da Assembleia de Deus no estado de Alagoas. Quero agradecer também ao meu pastor Jaime José dos Santos, que por bondade de Deus eu pude cooperar com ele cerca de 9 anos e ali ele depositou a sua confiança de me separar ao presbitério. Quero agradecer de todo o meu coração ao meu pastor José Laelcio pela confiabilidade também de ter me separado, me indicado para o santo ministério, que é o ministério de evangelista. Meu pastor, muito obrigado e a minha palavra de gratidão a todos, em nome de Jesus. Um forte abraço e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. O evangelho precisa ser levado além das palavras, com ações que transformam vidas. Missões se fazem indo, orando e contribuindo. Juntos, somos mais fortes.